TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos os irmãos, estamos aqui em mais um Janela do Céu, hoje com o Kleber Carvalho, ele está aqui comigo para contar para vocês o testemunho de vida dele, aquilo que o Senhor fez na vida dele, como que o Senhor trouxe ele para a igreja, né? Ele estava contando aqui que atualmente está morando em Erechim, né? Presbítero da igreja de Erechim, mas ele vai contar como que foi até chegar nesse ponto da vida, né? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os nossos telespectadores, prazer estar aqui presente, né? E falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e grandes coisas Ele tem feito, né? Então a gente glorifica o nome do Senhor porque Ele tem colocado em ordem, na verdade, a nossa vida, né? Porque quando a gente não conhecia Ele, principalmente quando nós não estávamos nesse ministério, a gente ainda tinha muitos enganos nas nossas vidas. Mas a palavra de Salmos 37:5, ele fala que pede para nós entregar nossa vida para o Senhor e deixar que o mais Ele vai fazer, né? Kleber, eu vou pedir então para te contar, porque a gente te conhece agora, né? Mas como que estava a vida antes de chegar no Senhor? Como é que foi esse processo até ter esse encontro com Cristo? Então, como eu falei, quando a gente recebe essa palavra do Salmo 37:5, ele nos convida para nós entregar a vida para Ele, a gente acha que a nossa vida ela vai mudar, ela vai ter uma bênção, vai ser tudo uma bênção na nossa vida. E na verdade o Senhor vai começar a botar em ordem as coisas. E assim foi na minha vida, que quando eu cheguei no Senhor assim, a gente estava bem quebrado, né? O Senhor tinha feito uns arranjos fortes na minha vida, né? Que quando Ele tem um chamado para a gente, ele não vai perder. Nós é que estamos perdendo tempo em não admitir que Ele está nos chamando. Então Ele fez uns trabalhos bem fortes na minha vida que a gente perdeu tudo, né, o que a gente tinha, e passamos por várias dificuldades. Então, para a gente ter uma ideia assim, dos irmãos terem uma ideia, quando eu cheguei na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, né, eu nem calçado tinha. Eu tinha um sapato e aquele sapato era furado. Então, quando a gente ia para a igreja num domingo que tinha chuva, era misericórdia, porque os pés chegavam todos molhados lá, principalmente no inverno ali, a gente chegava com os pés congelados. Mas o Senhor foi acrescentando dia a dia, depois lá, e teve uma palavra que eu recebi quando a gente chegou lá na vida da igreja, né, que primeiramente o Senhor ia acertar o que estava interno, porque o exterior já estava tudo pronto, era só Ele liberar que se acrescentaria. E eu não entendi no momento aquilo ali. Aí depois eu fui entender que na verdade o Senhor quer nos limpar. Que a gente chega na vida da igreja todo doentes, todo machucado, todo cheio de engano, de amargura, tristeza, decepção, né? Tudo que a gente, né, chega um frangalho. E aí o Senhor começa a trabalhar internamente para limpar aquelas coisas, né? E começar a fazer uma nova criatura. E Kleber, foi através de um convite que tu chegou até a igreja? A gente pertencia a um outro ministério e quando a gente estava nesse outro ministério, houve muitas tristezas, muitas decepções, e chegou num dia que eu orei ao Senhor, eu levantei de manhã, eu orei ao Senhor e disse que a partir daquele dia eu não iria mais a igreja nenhuma, né? Eu simplesmente ia parar de ir à igreja, porque até aquele momento ali tudo que eu escolhi estava tudo errado, não funcionava nada. E quando o Senhor quisesse, Ele traria um convite para mim, Ele traria alguém à minha porta, ou sei lá onde, né? E essa pessoa me convidaria, e quando houvesse esse convite, eu saberia que era o Senhor que enviava. E se passou 45 dias, mais ou menos assim, até que eu fui ajudar uma pessoa lá no supermercado. Na época o Senhor estava me tratando, nem emprego não tinha, daí Ele me convidou para ajudar ele no mercado lá. E eu estava ali, fiquei 15 dias com ele ali. E no 10º dia por ali, uma pessoa veio na igreja ali, no trabalho ali, começamos a conversar e ele me convidou para ir na igreja do Senhor Jesus Cristo no domingo.
E na mesma hora eu soube que era o Senhor que tinha mandado esse convite, né? E eu simplesmente disse para ele, me dá o endereço e domingo a gente vai estar lá às 8 horas, né? E graças a Deus, desde aquele domingo, nunca mais a gente deixou de ir à igreja. E como é que foi assim pra ti esse processo de saber que o que tu tava precisando na tua vida era Cristo? Porque eu acho que muita gente que tá assim no mundo, ou enfim, né, tá ali com dificuldades, mas como que tu sabia que aquela necessidade que tu tinha na tua vida era do Senhor, era de uma igreja, era de uma congregação? É que na minha vida existia um vazio muito grande, então a gente buscava em outros meios como suprir, e na verdade era uma fuga, porque a gente buscava na bebida, muitas vezes, né, alguma coisa para suprir aquela carência, aquele vazio interior que a gente tinha, né. E eu me recordo que uma vez eu estava numa pescaria, a gente foi pescar, e naquele dia ali eu fiquei, o pessoal foi arrumar as redes, eu fiquei assando uma carne lá, preparando o acampamento. E aí comecei a tomar umas cervejas ali, e dali a pouco bateu aquele vazio, aquela tristeza, né? E na minha ignorância na época, eu dobrei o joelho, né? Disse, Senhor, eu não me sinto bem, tá tudo vazio no meu lado, não tenho paz com nada, não tenho tranquilidade com nada, uma frustração total, assim, né? Daí eu disse, naquele momento ali, se existe alguma coisa superior, né? Que nos criou, que nos fez aí, eu creio que é Deus, né? Eu preciso conhecer. E aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, né? E se passou tempo, não sei que tempo, assim, eu não recordo, né? Mas eu me recordo desse momento, assim, né? E aí o Senhor começou a encaminhar a minha vida, né? Fazer a maneira como eram os arranjos até eu conhecer o Senhor, né? Não sei que tempo se passou, assim, eu não recordo direito, assim, mas deve ter passado uns 5 anos, ou mais ou menos, né? Que até aconteceu o momento da gente conhecer o Senhor mesmo, assim, verdadeiramente, né? Quer dizer, o Senhor não, hoje nós estamos na verdade, mas antes a gente andava em denominações, mas andava buscando o Cristo verdadeiro, a verdade, né? Que nos liberta. Falou ali que recebeu um convite para participar da Igreja do Senhor Jesus Cristo, já estava ali esperando, né, que o Senhor trouxesse alguém para convidar. E quando chegou até a igreja, né, o que foi que te prendeu de pensar assim, como tu disse mesmo, foi o primeiro dia e depois nunca mais parei, né? O que foi que tu sentiu para ter essa certeza assim de que naquele lugar tu tinha o que precisava? Na verdade, eu sempre tenho uma coisa na minha vida, o Senhor já colocou, eu creio que desde sempre, assim, né? Se eu tenho se eu sei o que é certo, né? Se o Senhor me coloca, hoje o Senhor me coloca o que é certo. Se você anda comigo naquilo que é certo, nós andamos juntos. No momento que você se desvia por alguma maneira, eu já não ando mais contigo. Ah, mas tu é meu amigo, tu é isso, tu é aquilo. Para mim não importa. Então, quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, esse sentimento que eu tinha ficou cada vez mais forte. Porque essa palavra, esse alimento verdadeiro assim que nós recebemos hoje, não tem como nós dizer que não nos alimenta, que não nos fortalece. Não tem como a gente dizer que a gente ali está sendo enganado, que a gente está sendo ludibriado por palavras bonitas. Não. Eu nunca me esqueço, assim, um período que a igreja teve uns problemas de divisão, né? A gente foi apacentar uma família em uma outra cidade. Na época eu morava em Caxias, a gente foi a Flores da Cunha. E a gente começou, eles eram da igreja, aquela coisa, a gente começou a ir lá buscar ele, conversar com eles, para ver se eles seguiam no mesmo espírito conosco, né? E na terceira vez eu cheguei lá e ele disse, olha, irmão, hoje me ligou os outros para saber de mim, né? Se eu ia ficar com eles, aquela coisa e tal. Daí eu disse para eles que aquilo que eu recebi na igreja ninguém tira. Então, né? E é o mesmo sentimento que eu tenho. Porque isso que eu recebo na igreja, que eu tenho recebido da palavra, do alimento puro e verdadeiro, né? Ele é verdade na minha vida, por que eu vou abandonar isso aí? Então, eu sou convencido pelo Espírito que ali é o melhor para mim. Né? Eu me refiro a essa família porque foi o mesmo sentimento que eu já tinha, eles responderam, né? Então é uma coisa que nos convence, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá vida, né? E como que a gente vai abandonar isso?
É mais ou menos aquela palavra de Pedro, né? Que ele olha pra Jesus e diz, mas pra onde que eu vou, né? Se é aqui que eu recebo tudo aquilo que eu preciso, né? Independente da situação que eu tô passando aqui, eu vou ficar aqui, porque eu já vi que o Senhor tá ali naquele lugar também, né? E esse sentimento que a gente partilha com os irmãos, né? Que quando a gente chega a um lugar e vê que as pessoas pensam da mesma forma que eu tava pensando, né? Que sentem a mesma necessidade de Deus que eu sinto, a gente realmente se sente em casa, né? Se sente numa família. E aí eu creio que realmente brota esse sentimento de eu não vou sair daqui, né? Fui o primeiro convite, fui a primeira vez e daqui o Senhor vai trabalhar em mim nessa casa, né? E aí eu queria que tu contasse também como é que foi pra ti, porque quando a gente chega na igreja, a gente recebe tanto esse lado maravilhoso, né, de ver as pessoas que pensam da mesma forma, de receber uma palavra que a gente crê que é verdade, mas também começa um outro lado ali, o trabalhar do Senhor na nossa vida, né, porque a gente começa a perceber coisas que estão erradas na nossa vida, né, a gente vê aquelas partes que não estão de acordo com o Senhor, e é um processo um pouco difícil, um pouco demorado, né, porque a gente vai descobrindo coisas sobre nós que talvez a gente não queria nem saber, né. Como é que foi pra ti esse processo quando chegou na vida da igreja? Porque quando a gente chegou na vida da igreja, a gente chegou bem machucado, assim, né? Com as pessoas, né? No outro lugar que a gente estava, né? E na verdade, existia um sentimento em mim de acusação contra essas pessoas, né? Porque elas me levaram a errar. Estou te contando isso para chegar onde a gente, né? Aquilo que tu perguntou. Então eu tinha esse sentimento de culpar o outro pelo aquilo que eu errei. E aí se passou um tempo assim, eu escutei uma ministração, né? Veio uma ministração assim apostólica, onde ele falava que você não tem que estar culpando as pessoas pelos teus erros, porque o errado foi você, porque você foi iludido e caiu na cilada do inimigo. Então não tem como tu tá acusando o outro porque você permitiu que acontecesse isso, né? Se você tivesse orado ao Senhor, pedido ao Senhor, certamente o Senhor ia te dar tribulação e não paz para te fazer aquilo. Mas como você não orou, então você errou. E o princípio é como a gente diz, né? Que aquilo desce quadrado, né? Mas depois vai se desmanchando e vai fazendo o efeito que tem que ser feito, né? Então, assim, esses enganos, assim, foram muito fortes no início, assim, né? Mas todas as coisas, assim, a gente recebeu, não degustou na mesma hora, assim, mas depois o Senhor começou a trabalhar e nos levou ao sentimento que realmente era verdade aquilo, né? E eu tenho um testemunho assim que uma vez eu fui a Santo Ângelo lá, eu tenho uma situação lá com um advogado, daí eu fui a Santo Ângelo conversar com ele sobre a situação, né? Daí chegamos lá e ele diz, vai lá e faz um chimarrão para nós conversar um pouquinho aí. Ele sabia que eu morava na outra cidade. Daí eu fui lá daí depois ele veio lá conversar comigo, daí ele disse, o que tá vendo contigo aí, Cléber? Digo, Elton, o que houve? Sim, tu chegou aqui, tu não murmura mais, cara. Tu não fala mais que os outros são culpados pela tua derrota e tudo aqui. Daí eu digo, opa, digo, o Senhor tá fazendo coisas da minha vida que nem eu sabia, né? Então, essa mudança assim não é porque tu quer, mas é interna, né? Como a gente falou, é interna. E não é visível para ti, mas é visível para as pessoas. Que situação maravilhosa, né? Ver alguém falando assim pra ti, mas olha, tu mudou, né? Tu não tá mais reclamando, isso é uma coisa muito boa, né? Sim, porque daí tu sente que tu tá no caminho certo. Tu já tem essa convicção, mas daí tu fica mais alegre ainda porque tu tem a certeza, né? Que Deus tá nesse negócio, Deus tá nesse processo na nossa vida, né? É como eu recebi, né? Eu orei ao Senhor, 45 dias depois o Senhor me respondeu, aí eu simplesmente disse, mas eu não gostei da igreja, não vou. Não, mas foi para lá que o Senhor te pediu uma resposta, veio a resposta, como que agora você não vai querer? Então, é a mesma situação. Então a gente vai para um breve intervalo aqui, a gente já descobriu um pouquinho da história do Kleber, né, mas vai ter uma segunda parte para a gente entender um pouco mais da obra do Senhor aí na vida do irmão, e te convido para ficar aí ligadinho que logo mais a gente volta. Estamos apresentando Janela do Céu.